Olá, turma. Meu nome é Rodrigo Verkman. Você sabe que eu trabalho com treinamento e comportamento canino. Minha missão é ajudar vocês na educação dos seus cães, na nossa turminha aí dos peludos, né? E o nosso tema essa semana é sobre. A gente fez uma brincadeira aí nas redes sociais sobre o fato de você não conseguir controlar quando você tem mais de um cão na sua casa. E a brincadeira foi você transformar sua matilha numa quadrilha ou até mesmo um octogon, né? O octogon é aquele ringue lá de lutas lá que acontece eventos aí. A gente fez essa brincadeira porque a questão é que quando a gente decide ter mais de um cão em casa, a gente tem que avaliar várias questões, várias situações, vários elementos, né? E a primeira questão é a relação de ter o controle sobre eles, né? Porque se tem mais de um cão na sua casa e você trata eles sem a forma, sem teoricamente estabelecer as regras, estabelecer os limites para eles, entre eles vão tentar exercer esse tipo de controle. Eles vão achar que entre eles têm que dominar, eles têm que fazer alguma coisa para dizer que eles são o que estão na frente, entre aspas, da ninhada. Então aí isso aí pode ocorrer até brigas, pode ocorrer desentendimento entre um e outro, pode acontecer até a falta de controle, por exemplo, durante o passeio. Se na cabeça deles lá você não tem um tipo de comportamento que diz para eles que você os controla, que você teoricamente é o chefe aí da ninhada, né, chefe da matilha, e aí eles vão achar que, por exemplo, na rua tem que andar latindo para os outros cães, tem que andar te puxando, tem que andar farejando para todos os lugares. No caso de macho e até mesmo fêmeas, eles têm que levantar a patinha e fazer xixi em todos os lugares que eles passam para dizer para os outros que eles é que controlam ali a situação. Então o que acontece é que vai causando tipos de comportamentos, tipos de reações dos cães que vão se transformando em transtornos para a gente e, no caso da rua, vai até diminuindo a nossa vontade de levá-los para passear, porque vai chegar na rua, vai ter aqueles comportamentos que a gente classifica como errados, mas a verdade na cabeça do cão está certo. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão é você observar, por exemplo, no matilha entre machos e fêmeas, você vai ter que fazer a opção pela castração, porque se tiverem machos e fêmeas, né, mais de um macho, mais de uma fêmea, durante o período do cio, pode ser que aconteçam problemas comportamentais e podem acontecer desentendimento entre eles, e aí gerando brigas, por exemplo. Então é bom evitar. No caso dos machos é porque eles vão querer cruzar com a fêmea. E aí eles vão brigar entre eles para poder assumir o papel aí de dominador e de procriador da matilha. No caso das fêmeas, quando uma está no cio, vai querer brigar com a outra para poder exatamente ver se a outra não cruza. Para poder, né, se ela não tiver na dúvida quem manda em quem, vão ter brigas entre elas, por causa do cheirinho e por causa da questão da perpetuação da espécie também. Tá? No caso, outra questão que acontece também é quando você, por exemplo, tem um casal, esse casal cruza e você provavelmente fica com um filhotinho desse casal, pode ser que, ou talvez dois filhotinhos desse casal, pode ser que se for um macho, ele vai ter um desentendimento com o seu pai. Porque não é que eles esquecem que um é pai ou eles são filhos um do outro, não. Mas acontece que na hierarquia dos mamíferos, né, essa relação de matilha, se eles não entendem que algum dos membros ali, eu estou falando só de cães, estou falando dos humanos também, que para eles na verdade é muito parecido todo mundo. Se um dos membros tem o papel, eles nunca vão querer disputar o papel do domínio entre eles. Porém, se eles não sabem quem domina, se você, por exemplo, deixa ele pular em você, se você deixa ele comer coisas na sua mão, comer na sua frente, se você permite que ele senta no seu pé, se você permite que ele faça coisas, né, que ele vai na cabeça, ele vai dizendo para ele que ele é o dominador, e em algum momento ele vai querer trocar esse papel com o pai dele. Aí vai ter o problema dos entendimentos entre um e outro na matilha, né? E aí, consequentemente, problemas que a gente vai ter, transtornos que vão nos causar. Se for uma fêmea, vai ter essa mesma condição com a sua mãe, né? Com a mãezinha da ninhada. Então a gente sempre, claro que se você tiver limites, se você estabelecer as regras e os conceitos todos certinhos desde o início da chegada deles, você nunca vai ter problema com relação a brigas, né? Não vai ter problema com relação ao passeio, nunca vai ter problema com relação a receber alguns amigos seus com outros cães na sua casa, né? Porque eles vão entender o papel deles e vão aceitar. Desde que você tenha o controle, tenha o comando sobre eles, você vai sempre, só através de olhar, só através de palavras e de gestos, vai exercer esse controle sobre o comportamento deles, evitando comportamentos que a gente chama que é os comportamentos necessários, inadequados, que eu já falei aqui muitas vezes, né, que para os cães está tudo certo o que eles fazem, só que para a gente é que está errado. Então, essa questão da alimentação, que a gente já tem vídeos no canal falando sobre isso, essa questão da forma como passear, a forma como receber quando você chega em casa, a forma como brincar com eles, a forma como iniciar e como terminar a brincadeira,
Tudo isso, se você fizer com regras bem claras, regras bem fáceis para os cães entenderem, vai facilitar e muito esse convívio da matilha toda aí na sua casa e em outros ambientes. Então, ter mais de um cão em casa é super legal, é super divertido, é super amoroso, é muito mais legal do que ter um só. Mas também requer e exige determinados comportamentos, determinadas regras aí um pouco mais bem elaborados e bem estabelecidos do que um cão só em casa. Então, pensem sobre isso.